Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho. A gente está aqui mais uma vez aqui no canal ACMADES e hoje quem está com a gente é a Ana Rodrigues. A Ana é escritora, ajuda a gente aqui na biblioteca e tem feito um trabalho aqui bem legal na divulgação da doação de livros. Agora é contigo, Ana. Então, boa tarde. Eu sou escritora, tradutora, editora, eu sou uma pessoa que gosta de livros, que vive com livros. E eu acredito muito que são os livros, que livros não mudam o mundo, né? Livros mudam pessoas e as pessoas é que podem ou não mudar o mundo. Eu trabalho com isso há muito tempo, né? De forma direta ou indireta, há pelo menos uns 20 anos. Já trabalhei, inclusive, em ações de incentivo à leitura do governo federal. E eu acho que a gente, como sociedade civil, a gente também pode fazer até mais do que o governo nesse sentido, porque a gente pode dar o exemplo. E o governo, o Estado é uma entidade que não existe, ele não dá o exemplo. O Estado não lê, o governo não lê. Quem lê é o presidente, ou o primeiro-ministro, ou os ministros, são as pessoas. Então, acho que a gente, como sociedade civil, pode ajudar nesse intuito, e foi por isso que eu me coloquei à disposição para ajudar aqui na organização de uma biblioteca comunitária aqui na ACMADES. E aí, como o pessoal já sabe, né, a gente está arrecadando livros aí, né, tem a nossa campanha para doação de livros. A gente já arrecadou bastante coisa, mas assim, nunca é o bastante, né? Até porque assim, o que a gente está pretendendo aqui na ACMADES é uma biblioteca meio híbrida. A gente quer uma biblioteca de entretenimento, né, para crianças e jovens, até pessoas de idade, poderem ler e se divertir, porque leitura não deixa de ser divertimento, leitura não deixa de ser entretenimento, mas a gente também pensa muito na formação profissional, na qualificação profissional. Então a gente também está pensando em livros para concurso, em livros técnicos, em livros de faculdade, em livros pré-vestibular. Então a gente está fazendo essa tentativa de fazer uma coisa mais híbrida mesmo, mais ampla. Então, às vezes as pessoas falam, mas é que eu só tenho livro assim, eu tenho livro assim. Gente, não está servindo para você, para a gente pode servir, e se não servir para a gente diretamente, a gente conhece outras instituições, também tem isso, né? Porque às vezes a gente fica com livro, eu sou acumuladora de livros, trabalho com isso, então tenho os meus, tenho os dos amigos, tenho os que eu traduzi, tenho os que eu revisei, tenho os que eu editei, então acaba que vai se acumulando uma pilha, tem os que eu gosto. Então se acumula, você já leu uma vez, você não vai, tem muita coisa que eu nunca mais reli, né? Eu tinha uma tradição de ler Duna todo ano, né? O livro que deu origem a um filme de ficção científica, eu lia Duna todo ano. Já faz uns 3 anos que eu não leio. Mas, tirando assim, um ou outras coisas, a gente dificilmente relê. Então, tirando de trabalho e esses, a gente fica com os livros parados, sendo que eles podiam estar circulando, né? A gente tem ainda muito sentido do tesouro do livro, que é uma coisa antiga, que é uma coisa que vem de quando os livros eram caríssimos, encadernados à mão, folheados a ouro, pintados. E não é mais isso. O livro agora é um produto, tirando certas edições de luxo, o livro é um produto muito descartável às vezes. Então, você lê, a não ser que você seja um colecionador, aquilo vai ficar ali parado e você pode colocar para girar o mundo, né? Que eu acho que o importante é isso, é colocar isso para mais pessoas. Porque a gente ainda tem também essa cultura do livro ser caro, né? O livro é caro, não é inatingível, né? Como era antes, no século XVII, XVIII, que era uma coisa que pouquíssimas pessoas podiam ter, mas ainda é, para a realidade brasileira, um produto caro. Eu estive agora pesquisando na Europa, em Portugal, e eu fiz uma comparação. O preço dos livros lá bate um pouquinho com os nossos, né? Um livro novo, uma livraria sem descontos, lá tem uma coisa chamada Lei do Preço Único também, que influencia nisso, que os livros têm que ser vendidos ao mesmo preço em todos os lugares por 2 anos depois do lançamento. Mas aí você vai numa livraria e os livros custam entre 10 a 25 euros. Entre 50 e poucos, 120 reais. Aí você fala, nossa, é muito caro. Não, se você for na livraria hoje, os livros novos, acabados de lançar sem desconto, preço, que a gente chama de preço de capa quando trabalha com o mercado editorial, eles estão a 60 reais, 70 reais, 80 reais. Dificilmente você pega um livro novo desses grandes best-sellers a menos de 40. Só que tem um detalhe, o salário mínimo em Portugal é muito maior do que o nosso, né? Sim. O salário mínimo lá é 700 euros. O nosso aqui deve chegar o quê? Não chega a 200, talvez? 200 e poucos euros. A cotação do euro deve chegar no máximo a 220. 230. Então, assim,
ele é quase 3 vezes maior do que o nosso. Então o livro custa a mesma coisa lá e aqui, praticamente, dá para ver que aqui ainda é um produto muito caro. Mas é porque eu acredito que deve ser porque se criou a mentalidade, né, do livro ser, assim, se elitizou a leitura, né? As pessoas não têm o hábito da leitura, por A gente exemplo. não tem hábito. Por exemplo, o moleque, ele sabe quem é o jogador de futebol, ele sabe quem é o cantor, ele sabe quem é o ator, mas ele dificilmente vai saber quem é o escritor. Geralmente, quando ele sabe quem é o escritor, porque o escritor é outra coisa além de um escritor. Ele é um Exatamente. youtuber, ele é um cantor, ele é um ator. E assim, também há uma cultura assim do... que a gente tem, por exemplo, que é traduções. Se traduz muito aqui, mas livros mais específicos, técnicos e tal, não se traduz. Por quê? Quem se interessa aprende na língua, aprende a língua. Então você exclui quem não sabe inglês ou francês ou espanhol de ter acesso a certo tipo de literatura específica, técnica. Isso é uma coisa que vem de muito antes. A gente no século XIX não se traduzia porque pessoas cultas sabiam francês. Então por que eu vou traduzir Baudelaire se todo mundo que se interessaria por ler, que é um pensamento elitista pra cacete, né? Que você exclui a pessoa porque ela não sabe uma língua e ela não é culta. E eu, inclusive, estava discutindo um dia desses na internet, estavam pessoas debatendo no Twitter por causa disso. Que não se pode traduzir nome de personagem, porque tira a experiência original. E aí você vai criando uma série de elitizações sobre cultura que afetam muito a literatura. Porque a literatura é vista como uma coisa elitista, apesar de não ser. Porque você, para ler e para escrever, você precisa de uma coisa. Uma habilidade. Ser alfabetizado. Que é uma das coisas obrigatórias para a ONU, para a Unesco, para qualquer incentivo que o país tem que receber, é a alfabetização acima de um certo patamar. Então, a alfabetização é uma coisa compulsória para qualquer governo hoje em dia, qualquer democracia hoje em dia. Então, a literatura tem que ser democrática. Ela acaba não sendo democrática por uma série de razões. No Brasil, por exemplo, a gente não tem cultura das bibliotecas. Né? A gente não tem o costume de ir numa biblioteca. Quantas vezes você foi numa biblioteca por gosto? Você não está fazendo nada, tem uma programação legal numa biblioteca aqui perto de casa, eu vou. Algumas vezes. Não perto de casa, mas assim, algumas vezes. Mas algumas vezes quantas? 20 vezes na vida? Mais ou menos por aí. 10, 20. É muito? Não. Pois é. A gente não tem esse costume. Eu tenho esse costume porque eu trabalho em bibliotecas, né? Eu pesquiso em bibliotecas, eu trabalho em biblioteca, então eu acabo tendo esse costume. Mas a gente aqui não tem acesso, não tem interesse, não tem divulgação, não tem promoção de biblioteca. Muita gente não sabe nem onde tem. Muita gente não sabe nem onde tem. E quando tem, por exemplo, a Biblioteca Parque da Presidente Vargas, é linda, é maravilhosa, mas tem ela. Aí você sabe que tem ela, mas ela é longe. Você tem que pegar um metrô, você tem que pegar um trem. E biblioteca é para ser assim, claro, você tem que ter as bibliotecas grandes, maravilosas, palacianas, tem que ter uma biblioteca nacional, que é um museu. Nossa, os bibliotecários da Biblioteca Nacional odeiam que a gente dissesse, mas também tem uma característica de museu, de guardar, apesar de também ter a divulgação, a difusão. Mas sempre você tem a biblioteca que o livro estraga, sabe? Tem que ter a biblioteca que você vai, que a tua copa de crepúsculo está dispensada. Sabe? É muito triste. Até porque biblioteca não é depósito de livro. E isso é uma outra coisa que as pessoas pensam também quando se trata de doação de livro para a biblioteca. Não é lixeira, não é depósito, né? As bibliotecas têm cada uma sua característica específica. Por isso que eu falei, né? A gente aqui está fazendo uma biblioteca meio híbrida, mas geralmente as bibliotecas elas têm um foco de acordo com a área. E isso também é um outro problema no Brasil, que é como você gerencia bibliotecas. Porque muitas vezes a biblioteca não tem nem autonomia para comprar livro na biblioteca pública. Ela recebe... Depende de verba do governo do estado, do governo federal. Às vezes não recebe nem a verba, ela já recebe os livros. Será que a pessoa que vai à biblioteca no interior do Rio Grande do Sul é o mesmo público leitor que uma biblioteca aqui na Vila da Penha? Não. Pois é. Mas você às vezes dá os mesmos livros. Uma biblioteca infanto-juvenil no interior do Amapá, uma biblioteca juvenil no interior do Mato Grosso, eles vão ter os mesmos interesses? Eles não têm as mesmas vivências. Né? Então a biblioteca ela tem que ser construída de acordo com o local onde ela está inserida. Né? Porque senão não vai refletir, aí a pessoa não vai na biblioteca, a pessoa não liga para a biblioteca, a pessoa não se interessa, que já é um lugar desinteressante para a nossa cultura. Ainda mais hoje em dia, que a gente quer tudo que a gente quer, internet, Netflix, videogame, é tudo muito dinâmico, e a biblioteca ela é vista como um lugar parado, e não necessariamente. Eu acho que é porque tem a necessidade de silêncio. Isso é um mito.
Isso não é uma verdade intrínseca em si. Bibliotecas não, inclusive não eram lugares silenciosos, né? Eu estou fazendo doutorado sobre a história da Biblioteca Nacional e acabo estudando a história das outras bibliotecas. E bibliotecas são lugares de discussão. Só depois, você lia em voz alta, né? A Idade Média é um tempo, por exemplo, de leitura em voz alta. Poucas pessoas liam, então você, para transmitir o que estava no livro, você lia em voz alta. E a cultura da leitura em voz silenciosa só vai pegar mesmo com a Revolução Industrial, quando se massifica, em alguns lugares, a leitura. Então, assim, é um mito da biblioteca silenciosa. Também é uma coisa elitista. Porque quem faz barulho? Todo mundo. Mas, se você for ver assim, o arquétipo do barulhento, nunca é o rico. Não. É o pobre. O rico é o discreto. É o discreto, é o distinto, o pobre é o barulhento, faz farofada, dança para comemorar gol, essas coisas todas. Né? Então é também um argumento elitista. Você acaba expulsando essas pessoas desses lugares sem que elas saibam que, claro, existem bibliotecas de pesquisa. Depende da biblioteca. Uma biblioteca infantil vai ser silenciosa? Não tem nem como, um monte de crianças junto no lugar. Uma biblioteca destinada a adolescente vai ser silenciosa? Não. Então, tem como biblioteca de pesquisa sim. Se você for... quando eu fiz o mestrado, eu fui muito na biblioteca do Consulado da França, da biblioteca. Lá realmente é muito silêncio, mas não é um silêncio forçado, é porque o público ali, ele vai pesquisar. Mas você vai na biblioteca parque, às vezes, no final de semana, quando tem programação, tá agitado, tem criança, tem adolescente, tem trocando ideia. E por mais que você tente não falar alto, né, eles têm um volume mesmo desregulado. A gente só aprende a regular o volume a uma medida aceitável para o resto da sociedade depois dos 20 anos, que aí a gente começa a tolher. Até os 20 anos a gente grita mesmo, não tá nem aí. É verdade. A questão da disciplina. A gente vai se disciplinando, vai passando pelo processo civilizador, vai se disciplinando a se encaixar. E até o adolescente não tem isso, a criança não tem isso. Então aí cria-se, a biblioteca é um lugar silencioso, é um lugar afastado, né? É um lugar fora, porém não é. A biblioteca hoje em dia, e ela sempre foi um pouco, né? Se você for pegar a história das bibliotecas e tudo, a gente vai separando ela um pouco quando a gente elitiza o livro, mas ela é para ser um lugar amplo, ela é para ser um lugar aberto. Né? A gente só começa a pensar em uma biblioteca pública no século XVIII e XIX. E mesmo assim, quando você pensa, você vai ver as pessoas que estão pensando em biblioteca pública, mas não é para qualquer público, né? É para um certo público. E só a partir do século XX mesmo que você começa a pensar, não, biblioteca pública é para todo mundo, acesso irrestrito. E é uma coisa que choca as pessoas. Na Biblioteca Nacional, quando eu trabalhei no setor de atendimento ao público mesmo do Salão de Obras Gerais, tinha um rapaz de rua que ia lá quase todo dia, com um papelzinho dobrado no bolso, pegava o livrinho que ele queria, fazia as anotações dele e ia embora. Ele tinha uma carteira de identidade, ele tinha o direito de entrar. Sim. Entendeu? Isso é uma biblioteca pública. É realmente pública, né? Mas o que ele veio fazer lá? Não me interessa. Ele pode ter ficado lá sentado rabiscando no papel. Desde que ele não rabisque no livro, não é problema meu. É isso aí. Entendeu? É isso, acesso geral e restrito. Todas as bibliotecas deveriam ser assim, eu acho. Até porque na biblioteca não tem um dress code. Teoricamente não, né? Mas tem. Pelo menos é mal visto. E outra coisa, um país como o nosso ainda cria essa ideia de tem que ir vestido de certas formas com a biblioteca como a nacional. Só não vai de chinelo de dedo, até mesmo porque um livro cai no teu pé e machuca. Mas não, gente, vai na biblioteca. Vai, procura a biblioteca perto da sua casa. Não tem? Pergunta por que não tem. Que é uma coisa que, por exemplo, as pessoas costumam falar, por que o brasileiro não lê? Vocês já pensaram por que o brasileiro não lê? Porque o brasileiro não tem acesso. Sim, é aquela história que eu sempre falo, não tem como você querer uma coisa que você não conhece. O brasileiro não sabe nem que é legal ler. As pessoas, muitas vezes, não sabem que ler pode ser legal. Né? Eu costumo muito fazer uma brincadeira com um livro que, se você for pensar, é um livro muito chatinho, que é o Senhora do José de Alencar, mas ele é chatinho porque ele é apresentado para a gente de uma forma chata. Porque se você pegar o cerne da história, a senhora é uma menina pobre que se apaixona por um cara melhorzinho de vida, meio classe média, que a larga porque ela é pobre, depois ela fica rica e casa com o cara. Compra o cara. Isso é maravilhoso, é uma novela. Mas te apresentam como um grande clássico de José de Alencar, falando sobre o Rio de Janeiro do século XIX, e falam... Não, cara, fala com um tom de fofoca, sabe? Que o adolescente vai se interessar. Claro, vai ter 3 páginas descrevendo o bendito vestido da Aurélia, vai ter 3 páginas descrevendo o vestido da Aurélia. Mas ainda assim você consegue fazer o jovem se interessar.
Mas se você já fala que é um grande, pronto, matou. Matou Quando o você interesse. fala do grande clássico, já passa a ideia de coisa velha, né? Já passa. Eu gosto de falar Don Quixote, que é fanfic. Aí as pessoas olham, gente. Porque Cervantes detestava romance de cavalaria. Ele tinha asco a romance de cavalaria no século. Porque no século XVI a cavalaria já era uma coisa meio decadente, uma ideia decadente. Já não. Só era uma coisa assim para dar título de nobreza e dar ideias de nobreza e manter essa coisa elitista. E o Cervantes percebeu isso. Então Don Quixote é uma grande paródia, então uma fanfic, dos outros romances de cavalaria. Do Marquês de Gala, da Matéria da Bretanha e da Canção de Mil Cid, vai para aí. Então se você fala que é um grande clássico do primeiro romance, pronto, matou. Mas se eu falo que uma fanfic de romance de cavalaria, que o garoto vai, como assim fanfic? E a molecada gosta disso. Né? Pois é, vai se interessar. Claro que a linguagem não é de fanfic, mas enfim. Se ele pegar, ler 2 capítulos de Don Quixote, para mim já é uma vitória. É igual tiveram aquelas meninas lá na Biblioteca de São João. É isso. Que ela falou que começou a escrever com a fanfic de Naruto. Né? Não, mas muita gente escreve. Eu tenho a concepção, na verdade, que todo escritor começa com um fanfic. Você pode não saber que você está fazendo fanfic. Mas você geralmente começa a escrever partindo do princípio da sua insatisfação com alguma coisa que você leu. É muito difícil você não começar assim. Todo mundo com quem eu converso sabe que eu li. Eu queria saber mais, eu queria escrever uma história que eu não tinha lido ainda, ou que eu tinha lido e terminou de um jeito que eu não queria. Então, assim, ainda mais quando você pensa em escritor de fantasia, de ficção científica, de romance mesmo, é aí que vai para esse lado mesmo. Você vai escrever fanfic, sim, e pronto, e depois você encontra o seu próprio negócio. O importante é começar a escrever. Porque para começar a escrever, você só precisa saber ler e escrever. Exatamente. Depois vai aperfeiçoando até. Vai aperfeiçoando tentativa e erro, mesmo com qualquer arte. A arte você só aprende assim. E é por isso que eu acho que a literatura é uma das artes mais acessíveis. Porque o livro custa 60, 70 reais. Você consegue num sebo, às vezes, 20, 30, 10. Ou consegue na biblioteca. O museu, você vai visitar o museu, o quadro vai estar lá e você vai embora. Você vai levar uma foto e tal, e você, para reproduzir aquele quadro, você vai ter que ter as ferramentas. Para você reproduzir a sensação com o livro de causa, você também precisa das ferramentas. Caderno, papel e caneta, ou um computador. Sim. Aqui hoje em dia é bem fácil. Quem não tem um consegue o outro fácil. Sim, consegue um celular para escrever, embora eu acho que eu seja meio velha para conseguir escrever no celular, mas tem muita gente que lê no celular, muita gente mais nova, escritores de 20 e poucos anos, que consegue escrever no celular. E aquela questão, né? O brasileiro normalmente não tem esse hábito da leitura. E aí, com o advento da internet, né, o avanço da tecnologia, as coisas ficando cada vez mais rápidas, né? Antes você tinha vídeos longos que circulavam pela internet e se tornavam virais, né? E esses vídeos eles foram diminuindo. E aí, com a chegada do Instagram, por exemplo, os vídeos foram diminuindo e agora no TikTok as coisas são viraram GIFs. Daqui a pouco a informação vai ser transmitida por GIF, né? GIFs. Mas eu não sei se a culpa é da internet só. Né? A gente vem cultivando essa falta de atenção já há um tempinho antes na internet. Talvez a televisão também já tenha começado a ir por esse caminho. A televisão foi um passo. A internet só reforçou. Porque a televisão, quando chega a televisão, é quando você começa a mostrar recortes das coisas, né? Recortes das histórias. Começa a ter... Porque assim, você até tinha, na época do cinema mudo, do começo do cinema falado, você até tinha coisas episódicas, né? Meu pai falava que ia toda semana ver um episódio lá de uma série de faroeste no cinema, mas não é um episódio mesmo de 1 hora. Para valer a pena o ingresso, não precisa ser um episódio de 20 minutos. Sim. Para valer a experiência do cinema. Então, mas agora não, agora você faz episódios de 6 minutos de série, né, da televisão. Na televisão. No streaming você tem séries que tem recortezinhos de 8 minutos, outras séries de 20 minutos. Eu acho que nem pela internet talvez o streaming seja o responsável por essa nossa desatenção generalizada, né? Porque antes você tinha que pelo menos estar no mesmo horário, no mesmo dia da semana para ver uma série. Agora não. Chega lá, assiste. Ou música. Você tinha que, para ter aquela música para você escutar a hora que você quisesse, ou você ficava de ouvido grudado no rádio e gravava na fita cassete, ou comprava o disco. A gente, quando era adolescente, né, como era disco importado e tal,
ou a gente se juntava, comprava, todo mundo copiava com fita cassete, né? Isso. Ou a gente mandava carta para os caras lá de fora para poder comprar por lá. E quando era música que tocava na rádio, música mais acessível, você ficava lá esperando tocar e torcendo pro locutor não falar no meio da música, que geralmente eles falavam. Mas eu acho que já era de propósito. Sim, com certeza era de propósito. E aí você agora não. Agora você tem streaming. Agora você escolhe, assim, faz playlist com 500 músicos diferentes. Faz. Ou então faz com uma só e você tem todas as músicas daquela única artista com 500 remixes, 500 versões. E só escuta. Pra gente a gente é de uma geração que ainda pegou a transição do analógico para o digital. A gente ainda tem recordações muito fortes do analógico na nossa nostalgia de infância e adolescência, mas a gente teve que se acostumar com o digital como forma de sobrevivência mesmo, né? Sim. A geração dos nossos pais nem precisou muito do digital, às vezes só usa o digital por causa de WhatsApp, essas coisas todas, mas a gente teve que se adaptar. Mas foi uma adaptação. Meu filho de 20 anos, não, ele já é praticamente nascido na era digital, ele já nasceu sabendo usar. Né? O meu sobrinho, que agora está com 9 anos, ele pegou, a primeira vez que ele pegou uma revista impressa, ele tentou fazer ela mudar de página passando o dedo, sem virar a página, passando o dedo como se fosse um tablet. Né? E a mesma coisa no computador também. Então, assim, pra gente é muito, muito estranho. É um admirável mundo novo, muito esquisito. Mas na questão da leitura, eu acho que tem um livro muito bom do Umberto Eco com o Jean Carrière, que era um documentarista francês, que é Não Contem com o Fim do Livro. E uma das conclusões que esse livro tira é justamente que o livro não morre. Ele muda de formato. Ele vai mudar sempre de formato. Desde que ele foi criado, desde lá da epopeia de Gilgamesh, que era escrito em tabuinhas e em pilares, né? Parece que a versão mais antiga que encontraram era um grande pilar de pedra lá numa das cidades sumérias. E a gente vem passando por formatos. Teve papiro, teve rolo, teve códice encadernado. E o e-book é apenas um formato. Mas assim, pelo menos para mim, né? Não sei para outras pessoas, tem gente que se adapta também, assim. Mas eu não me sinto tão bem lendo no monitor, né? Não me prende tanto. Por isso que estão pensando nessas alternativas, por exemplo, da tinta eletrônica, né? Por exemplo, Kindle, que agora já tem até Kindle colorido. Os leitores de e-book, né? Que é uma forma... E assim, eu não vou negar, eu gosto de papel. Não é à toa que eu tenho livros de papel, não é à toa que eu tenho tanto livro em casa que eu doei 5 caixas e ainda tenho mais umas 30 lá em casa. Mas é inegável que você ter 300 livros de um pedacinho assim, de plástico, é muito prático. Né? É muito prático. E poderia facilitar a difusão. Eu acho que não facilita, porque novamente, não cria hábito. Eu acho que é o grande problema dessa transição do físico para o digital, do analógico para o digital, é justamente a dificuldade de criar o hábito de leitura, de fomentar a leitura no meio digital. Eu acho que a gente ainda não sabe como, então a gente ainda está muito preso no físico. Por isso que a gente precisa de biblioteca comunitária, biblioteca presente em todos os lugares que a gente puder, de todos os tamanhos, de todos os formatos, que é para pegar justamente quem está grudado no celular e começa a ler, mas não termina de ler no celular. O papel eu acho que ele prende mais atenção até você formar o hábito. Sim. E o digital não forma esse hábito. Pelo menos é o que eu sinto, né? Não é uma pesquisa, é o que eu sinto ao ver essas novas gerações e tudo. A criança costuma ter o contato com o livro de papel, ela depois começa a se interessar em ler mais do que a que não tem. E tem a questão também, né? O cara está lendo no computador, vamos dizer, até fazendo uma aula, um curso EAD, alguma coisa, ele está ali na frente do computador, quando ele enjoou, ele já vai lá com o mouse e já muda a página que ele está vendo, dispersa, é muito mais fácil assim, de dispersar. Né? O livro de papel não, você senta, você está com ele ali e você vai... isso, por exemplo... E aí ele te prende, né? É por isso que hoje os dispositivos de leitura de e-book, eles só têm um e-book. O Kindle, antigamente, tinha modelos que tinha inclusive um navegadorzinho rudimentar. Tiraram, é só o e-book. Pronto, não tem nem mais como comprar, eu acho. Já estão tirando até a compra pelo aplicativo, justamente para você ter mais essa imersão, ter mais essa coisa que te prende. Porque realmente, está no celular, está lendo no celular.
Se você não tirar as notificações do WhatsApp e tudo, daqui a pouco vai piscar uma, você vai parar de ler, vai pro WhatsApp, nunca mais você volta. É um caminho sem volta. Você vai pro WhatsApp, alguém vai te mandar um link, você vai pro link, que tem, a internet ela tem essa coisa da imersão de links, você vai e vai, que era uma coisa que eu acho que deveria quem produz livros pensar em reproduzir isso talvez nos livros, nos e-books, porque tem isso, né? O caso do e-book, ele é um formato que ainda é muito parecido com o livro físico. Isso é eletrônico. Você não tem tanta ousadia de formato. O máximo que você tem talvez seja a questão da nota de rodapé. Para mim, que leio muita coisa acadêmica, no Kindle é ótimo. Eu clico na notinha de rodapé ali na notinha que geralmente é 20 capítulos. Ela vem aqui na tela, eu leio a nota, pronto, volta. Mas é pouca ousadia. Você vê que é um formato que podia dar muita coisa. Pode botar música, você pode botar se está lendo no celular ou no computador, você pode botar link para música, link para isso. Talvez isso faça você... Mas aí é coisa para quem entende desses formatos. Aí tem uns papéis. Né? Quando a gente, por exemplo, até com o jornal mesmo, na época que eu fazia a diagramação do Táxi Informe, né? A gente teve a ideia de tentar colocar um jornal em flash. Então, assim, você passava o mouse na tela e virava a página como um jornal físico. Assim. Acabou que não funcionou. Aí acabou a ideia ficando tipo o jornal físico mesmo. E o que era o principal ali das matérias, as coisas que tinham no jornal, entraram no blog e foi o que rolou. As coisas meio que no mesmo formato para você conseguir transmitir uma ideia. Pois é, então assim, é uma coisa que eu acho que a gente tinha que pensar, quem está trabalhando, a gente tá pensando em outras coisas. Por exemplo, o audiolivro, que era uma coisa que no Brasil quase não tinha, agora já tem bastante. No YouTube tem vários. E já tem editoras especializadas nisso. Eu trabalho para uma, faço tradução de clássicos para toca-livros. Né? Então, eles têm livros de outras editoras, eles fazem trabalho de conversão para outras editoras, mas eles têm a linha própria. Né? Eles fazem lá, eu traduzi Revolução dos Bichos, e o 1984 para eles, que era um formato, e eu particularmente para ficção não gosto, eu gosto muito da não ficção. Eu gosto muito de ouvir audiolivros de não ficção. Para ficção ainda não consegui pegar, tirando a própria narração do Revolução dos Bichos do Orwell, pelo Apocalipse, que é o Fábio Porchat. Então, não sei. Aí tem esses formatos, né, de você ficar variando, fazer... O pessoal é muito contra, às vezes, a adaptação de livro. Eu acho maravilhoso. Né? Mesmo que eu não goste do resultado em si, aquilo vai levar alguém a ler o livro. Sim, desde que ele coloque lá que é uma adaptação do livro X. Porque aí o cara que se interessou por aquilo, ele vai querer ler o original. Sim. É uma forma de você atrair o leitor para aquele produto. A Jane Austen, por exemplo, não teria metade da fama que ela tem se não fossem as adaptações da BBC para Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito tem várias adaptações. Várias adaptações. É até Orgulho e Preconceito são bichos. Aí já é uma outra coisa que é o mais chato. Né? Que é e também é uma forma de atrair. Não, é uma... Porque tem aquela coisa, né? É fanfic. É fanfic quando o negócio não tem... Quando o negócio tem direito autoral, quando o negócio é protegido. Aí você faz fanfic e não pode vender comercialmente. Quando a coisa já caiu no domínio público, já não tem mais a quem pagar os direitos patrimoniais, aí você já pode brincar mais. Aí você pode fazer um mais chato, como o Preconceito Zumbi, você pode fazer ficção alternativa, né? Tem muita gente que faz. Tipo, aquele quadrinho do Alan Moore, da Liga dos Cavaleiros Extraordinários, né? Uhum. Aquilo é uma ficção alternativa. Ele pega personagens do Verne, do H.G. Wells, ai meu Deus, aquele menino inglês, o Dorian Gray, o Oscar Wilde, e vai e usa, que isso é fanfic. Mas como, né, você pode comercializar, você pode, pega o Bram Stoker, pega o Alan Parkman do Hargard. Mas alguém falou comigo que aquilo ali foi meio que uma forma por ser do quadrinho, né, por ser uma coisa que foi adaptada do quadrinho. Quando ele teve a ideia do quadrinho, era atrair os leitores lá, mais jovens para os clássicos. Os clássicos, mas foi abertamente a ideia dele. Aliás, é uma das ideias do Moore, sempre que ele trabalha com mitologia e tal, é levar os leitores dele a ler o que ele leu. Sim. Né? E ele faz isso muito. Ele tem Prometeia, que é sobre mitologia grega, ele tem um monte de coisas sobre os mitos de Cthulhu, do Lovecraft, ele tem
uma série erótica dele com a mulher dele sobre Alice, Dorothy, eu esqueci a terceira. Mas eram sobre 3 mulheres da literatura do começo do século XX, que já estavam no domínio público, e ele fez uma série erótica sobre isso. Então, assim, o interesse dele é sempre voltar. O Alan Moore é um cara que gosta muito de clássicos. Sim. Mas eu entendo, eu acho, e isso é uma coisa que eu digo sempre que eu dou oficina de escrita, que tem que ler os clássicos. Tem que. Quem quer trabalhar com literatura, quem não quer trabalhar com literatura não tem a menor obrigação de ler Don Quixote. Menor obrigação. Vai cuidar da tua vida. Se você não quer ler, não lê Don Quixote. Pelo amor, pra que você vai ler? Só se você quiser. Agora, se você vai trabalhar com literatura, tem que ler. É um dos primeiros romances em prosa do mundo. Porque a epopeia do Gilgamesh é verso. Todos os outros anos são versos. Ou tem uma prosa muito parecida com poética. A prosa narrativa mesmo, começa ali no Don Quixote. Não vai ler, tem que ler, você tem que entender de onde você vem. Isso é uma coisa que toda arte tem em comum. Você pode achar que você é muito revolucionário, mas você só acha isso se você não conhece o que veio antes. Porque assim, em 2000 anos de civilização... É o que eu digo, é muita arrogância sua achar que, sei lá, vamos contar, são 2000 de civilização cristã. Isso. Os egípcios antes já tinham uns 5 mil, sei lá. Por aí. Aí se você pegar os judeus já tem 5 mil e poucos anos. Pois é, se você for ver, tem o quê? 10 mil anos de Homo sapiens, vamos colocar assim. Civilização que você descobriu, sei lá, 10 mil anos. Em 10 mil anos você foi o único alecrim dourado que pensou naquela história. Sério? Eu prefiro ir pela teoria que os gregos já escreveram tudo. E quem veio antes também. Então, pronto, tudo já foi escrito. Mas você nunca escreveu aquilo. Então escreva do seu jeito. Faça como Shakespeare. Shakespeare era um grande plagiador de obras gregas. Grande, metade sim, das obras do Shakespeare, famosas, conhecidas, vem de tragédia grega, ou comédias gregas. Ele não tinha o menor problema em pegar, adaptar o que ele achava interessante, tirar o que ele achava que ia ser chato, que ia incomodar. Ele não tinha o menor problema com isso. E eu acho que é isso que falta também para a gente incentivar os jovens a escrever. Que também tem uma outra coisa que é séria, que é muito elitista também, é achar que escrever não é para qualquer um. É isso aí, né? O pessoal tem essa ideia. Para ser escritor você tem que ser... Não, você tem que ler. Para ser um escritor você tem que ler. Eu acho que é a condição básica. E ler muito. Então você procura uma biblioteca, vai ler, vai aprender, vai discutir, vai errar muito, vai dar muito... Eu mesmo, assim, eu tenho umas ideias minhas de... E assim, graças a Deus que o Orkut acabou, essas coisas antigas já acabaram, que não ficou backup, porque eu falava muita besteira na internet sobre escrita. Nossa, eu achava que eu não sabia tudo. E agora, 20 e tantos anos depois, eu vejo que eu não sabia nada, mesmo continuo não sabendo, mas agora pelo menos eu tenho a modéstia de evitar falar. Mas vai aprender, vai ler muito, ler sempre e vai escrever. E que se dane, que as pessoas, tem mais escritor do que leitor no país. Isso é uma mentira. Não, mas mesmo se tivesse, assim, os escritores são leitores. Exatamente por isso que isso é uma mentira, isso é uma falácia. Porque, no mínimo, tem tantos escritores quanto leitores. No mínimo? No mínimo é igual. E não é igual porque você tem livros que vendem 2 milhões de exemplares. Você não tem 2 milhões de escritores. Então é isso, gente. É parar, escrever, ler os clássicos sempre, e os clássicos têm a vantagem de estarem acessíveis porque estão em domínio público. Às vezes não estão acessíveis porque estão em outra língua, né? Mas já tem traduções em domínio público, porque o domínio público ele vale para a obra em relação à morte do autor. Para uma obra, por exemplo, escrita para um autor brasileiro, ele escreveu em português e tal, então vai valer a data da morte do autor. Para uma obra traduzida do inglês, do francês, do espanhol, do italiano para o português, vale a data de morte do tradutor. Então, se o tradutor morreu há mais de 70 anos, a tradução dele está em domínio público. Então assim, tem vários trabalhos, né? Eu acho que as pessoas elas não entendem essa questão de, tipo, acham que o livro surge do nada. Também tem toda uma coisa por trás, né? O escritor, às vezes, ele não é só escritor, que é o teu caso. Você, além de escrever, você edita e você também traduz. Né? Mas aí que tá, como o livro não é uma coisa comum, você muitas vezes sabe,
ainda agora mais que a gente está super antenado em divas pop, em cantores, você acaba agora sabendo mais ou menos como é que a cadeia de produção de uma música. Sim. Né? Tem o letrista, tem o compositor. Tá, você vai sabendo, mas muita gente ignora. Até de audiovisual, porque tanta gente produzindo, então o cara acaba entendendo. Assim, mesmo que ele vá assistir websérie no YouTube, ele vai saber como é que aquilo é feito. Ele sabe que precisa de um cara para operar a câmera, um cara para editar o vídeo, um cara para o som, um cara para cuidar da iluminação. Mas o livro é visto como uma coisa tão à parte, tão isolado, que muitas vezes você não sabe quantas pessoas precisam produzir um livro. Ah, tem um escritor, sim, tem um escritor. Ele vai escrever um Word, vai escrever na mão, e o formato do Word não é o formato livro. Então alguém tem que passar daquele formato para o formato livro, é o diagramador. Uhum. Mas o escritor erra, porque ele é humano. Então tem que ter o revisor. Ah, e quem vai dizer que o livro está bom para ser publicado? Entra o papel do preparador de texto e do editor. E o editor tem vários papéis, né? Porque ele também tem que ver, junto com o escritor, e que capa que a gente vai colocar? Que capa reflete bem esse livro? Quantas vezes você não comprou viu um livro, achou que era uma coisa, foi ler o livro e era outra? Porque a capa te vendeu errado. E a sinopse também te vendeu errado. É porque às vezes a sinopse não é bem elaborada. Né? Porque tem editor muito ruim. Eu sou muito ruim para fazer minhas próprias sinopses. Eu detesto fazer sinopse dos meus livros, mas para fazer livro dos outros eu acho ela maravilhosa. Adoro. Porque a sinopse ela não pode ser um resumo, né? Ela tem que ser uma venda. Sim. E às vezes eu tenho que explicar isso pro autor, que quando você faz uma sinopse e isso é engraçado. A gente também saindo do assunto, mas assim, quando você é escritor, você quer apresentar seu livro para uma editora, você faz uma sinopse também. Essa sinopse é um resumo. Nessa você está vendendo para o editor. Então você tem que contar toda a história, você conta o final, não tenha medo e tal, vai. Mas quando você está vendendo para o público, é diferente. Você já vendeu para o editor, ok, já tem quem vai dar o aval para publicar. Então agora você tem que conseguir que o cara leia. Então você não pode contar o final. Não, você tem que ser misterioso. E tem que saber vender, tem que ser bem vendedor, bem marqueteiro também. Por isso que quem faz a sinopse geralmente de um livro para venda é o editor. Ou o departamento comercial. Que eu acho que seria o ideal. Geralmente é um trabalho em conjunto do editorial com o comercial. Em boas editoras que tenham porte para isso, tem estrutura para isso, também tem isso, né? Porque eu trabalho muito com editoras pequenas, trabalho com grandes e com pequenas. Então, a pequena é a eu empresa, né? Eu empresa, né? Porque é só o cara. É só o editor, só a editora, e ele terceiriza tudo e no final ele acaba atolado de serviço e não consegue dar conta, mas porque é a realidade de muitas no Brasil. A gente tem. Mas aí tá, o editor faz a sinopse e coloca. Mas o editor já tem uma visão de mercado melhor que o autor, muitas vezes. Até porque, né, são posições bem diferentes. Ainda tem isso, né? Hoje em dia, a gente tem a facilidade de publicar muito grande, que a gente não tinha antigamente. Que a gente pode publicar pela digital. Eu acho também que a questão é que o autor, na maioria das vezes, ele está fazendo arte. E o editor é o cara que ele está ali no meio do caminho para tentar dar uma roupagem de produto para aquela arte, né? E aí o departamento comercial ele finaliza lá para poder dar o chute pro gol. É exatamente isso. O editor ele é o cara que faz a intermediação entre a arte e o comércio, né? Porque eu sou da opinião que todo livro, toda literatura é arte. Isso é um nicho comercial. Mas é uma arte. Não, pode ser o arte sentimento ruim. De alguém, né? Pode ser arte ruim? Pode ser arte ruim. Pode ser arte excelente. É arte. É aquela questão de funk é cultura, é cultura. Se é bom ou ruim, não é nesse patamar que a gente vai discutir. Cultura é. Então literatura é. Porque tem muita gente que fala que Senhor dos Anéis não é literatura. Quem disse que não? Tem muita gente que é fantasia. Tem elfo. Qual é o problema? Então, nas lendas da Europa tinha. Exato. Então vai ali na música. Por quê? Porque tem o Anel dos Nibelungos, tem elfo. Então não vai ser música também. É isso aí. É isso, mas já há muito dessa. Porque foi feito como entretenimento. E daí? A arte não pode divertir? Não, mas a partir no caso de Senhor dos Anéis, né? Como o Tolkien, os detalhes da coisa, tipo como o sol bate na
folha da grama Exagero, ele nunca fez isso. Projeta a sombra. Tadinho, Isso é legal, pinta um quadro mental, assim, pra você ver. É questão de gosto. Eu gosto do Senhor dos Anéis, mas eu, por exemplo, demorei 2 anos para passar do primeiro capítulo do primeiro livro. A festa lá dos Hobbits. Eu detesto aquela festa. Eu acho que deve ter sido a festa mais chata do mundo e o canalha ele desaparece no meio. Nossa, como eu tenho raiva do Bilbo. Mas... Aquele que tem os 3 juntos, aquele volume grossão, assim, eu já li umas 5, 6 vezes. O Senhor dos Anéis era um livro que eu fazia muito de reler também. Eu lia bastante. Depois que eu consegui passar, eu já li ele umas 3 ou 4 vezes. Mas eu acho o Hobbit muito melhor. Mas, então, Tolkien é literatura. Claro que livros é. literatura. O Alan Moore faz literatura. Inclusive, assim, eu acho que existem quadrinhos e literatura, são artes separadas. Mas eu acho que o Alan Moore é um cara que borra essas definições. Não só ele, né? O Gaiman também. Mas o Gaiman ele consegue se manter mais nos limites porque ele faz as duas coisas mesmo. Ele escreve mais livros. O Moore, quando escreve livro, é viagem da cabeça dele. Ele escreveu agora um chamado de Jerusalém, que é um negócio desse tamanho, assim. Coitado de quem vai traduzir aqui, sabe? Mas o Gaiman é um cara que transita profissionalmente com mais frequência entre as duas áreas. Mas o Moore não. Ele é mais quadrinista. Mas ele, enquanto quadrinista, escreve literatura. Eu acho isso muito engraçado na obra dele. Mas eu acho que é a escola, né? É, a escola britânica. Que é uma outra coisa, assim, por que na Inglaterra surge tanta gente que produz trabalhos tão interessantes em cima de trabalho, sem medo de usar referências antigas, como o Gaiman, como as próprias bandas de música, como os quadros. Por quê? Porque eles não têm medo. Tem um livro muito bom, por exemplo, de fantasia chamado As Estranhas Aventuras de Mr. Strange Norrell, que é praticamente uma releitura de Dickens com fantasia. E é muito bom. Tem agora uma onda também de pegar mitos gregos, Circe, Cassandra. Igual o Percy Jackson. Não. Literatura mais adulta mesmo. Versões mais adultas desses mitos. Por quê? Porque essas pessoas têm uma base errada na escola sobre isso. Eles aprendem sobre isso. A gente aqui mal aprende a literatura brasileira. Bem mal mesmo. A gente não aprende a literatura brasileira a ponto de nos dar base para fazer uma releitura do Caramuru. Que é horrível. Mas é um marco, né? Como peça histórica. A gente não consegue fazer uma releitura do Juca Pirama. Aquela do Gonçalves Dias, do Canção do Exílio. A gente não consegue, a gente não tem base para brincar com isso. Juca Pirama me lembra aquele lance da novela, sim, da radialista. Meninos, eu vi. Então, a nossa referência de Juca Pirama mais marcante não é o poema. Sim. É o personagem Sou bravo, da sou novela. forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Se a gente não tem essa referência, a gente tem a referência da novela. Entendeu? Então, assim, a gente não... Mas quem fez a novela tinha a referência do Gonçalves Dias para brincar. Né? Então, é isso que eu acho que falta também para a gente conseguir alavancar o interesse por leitura, por escrita no Brasil. A gente dá essa base. E a escola, infelizmente, a escola pública está muito deteriorada, com exceções, mas a educação pública sofreu muito nos últimos anos. De uma forma geral, ela vem sendo solapada já há muito tempo. Sim, cada vez mais falta verba e há um desinteresse, porque há grandes grupos econômicos agora na educação, imensos grupos econômicos na educação. Sim. Né? Então, esses caras não têm a menor vontade de uma educação pública de qualidade. Claro que não, eles centralizam a qualidade no método de ensino deles. Exatamente. E aí você vai ter escolas que pertencem a esses grandes grupos, aqui. Tem até aula de xadrez, tem educação artística, laboratórios de química super equipados. E aí o moleque da perifa, ele acaba tendo acesso ao resto do resto, porque não tem investimento. Até porque, assim, eu acho que aí essa questão já do ensino público, né, vai do político, de uma forma geral, ele querer que o povo fique burro. Há uma tendência de você nem burro, eu acho que é mais acomodado. Menos questionador. Não é nem uma questão de inteligência, porque essa inteligência independe da escola. Né? As pessoas são inteligentes, no geral. Mas conforme elas vão adquirindo conhecimento, sim, elas questionam. Não é burrice, né? É ignorância. Eles querem a pessoa ignorante.
Eles querem manter a pessoa acomodada e para ser acomodada a pessoa tem que ser ignorante. Quem conhece, questiona. Né? Então, o ensino público, ele só... E é engraçado, né? Que esses grandes grupos investem em coisa pra caramba. A única coisa que eles não investem é pagar o professor, né? Eles continuam pagando mal o professor. Colegas meus que dão aula na rede particular, que é uma coisa vergonhosa em grandes grupos. A não ser naqueles campeões de vestibular que pagam bem pro professor palhaço, é uma vergonha só. É que até isso, né? Hoje em dia você tem o professor popstar. Né? Tem o professor popstar e tudo. Você tem tudo, né? Você tem padre popstar, pastor popstar, professor popstar. Professor influencer. É, isso aí. Não, o cara né? não pode ser só bom naquilo que ele faz, não. Tem que ter um diferencial, que é ser palhaço para chamar a atenção. Exatamente. Ele tem que ter um quê a mais. É aquela coisa, né? O cara falou que no futuro todo mundo teria seus 15 minutos de fama. Ele esqueceu de dizer que todo mundo seria obrigado a ter 15 minutos de fama para ter alguma relevância no seu meio de profissão, Exatamente, né? é isso aí, em praticamente todas as profissões, né? E assim, né? O grande lance, assim, quando você fala de escrever e aí traz, né, isso como uma coisa não tão complexa, né, para a pessoa escrever, eu acho que acaba estimulando, né, bastante gente, assim, algumas pessoas tipo, pô, tenho uma vontade de escrever. Escreve. Né? Até a dona de casa que sabe fazer um prato diferente, escrever um livro de receita não é uma coisa tão complicada, ela só precisa anotar tudo aquilo que ela faz, né, organizadinho e tal. Não, hoje em dia ela pode chegar e exportar aquilo em PDF e botar em algum lugar para poder ter alcance. Né? E escreve assim, eu gosto muito de incentivar, escreve assim com seus comentários mesmo. Você vai escrever um livro de receita? A receita é assim, mas se você esquentar mais um pouquinho, vai, escreve, senta, escreve. Escrever também tem uma coisa, escrever é hábito. Né? Eu tô aqui mordendo a língua, porque eu não tenho hábito. Eu deveria ter esse hábito, tenho muita dificuldade de manter o hábito. Mas escrever é hábito, depois que você começa, você sente falta quando não faz. Né? E eu acho uma coisa que está muito interessante que está surgindo hoje em dia é um conceito que a Conceição Evaristo defende muito, que é da escrevivência. Né? Também sair dessa coisa de escrita artística, inacessível, uma coisa alta, e começar a escrever a partir do ponto de vista que você vive. Né? Que foi, por exemplo, uma coisa que a Carolina de Jesus fez muito. A obra da Carolina de Jesus é basicamente escrevivência. Né? E aí acaba popularizando mais, né? Porque aí a pessoa tem como se identificar. A partir do momento que você está escrevendo sobre a sua vivência, outras pessoas têm, não que seja a mesma vivência, mas tem pontos de contato. Pontos de contato, exatamente. Ela tem pontos de contato que ela consegue se identificar, né? Porque tem muita que assim, mas eu vou escrever sobre o quê? Eu não tenho nada de interessante. Tem, todo mundo tem. É só você. Para 5 minutos para conversar com qualquer pessoa que você vai descobrir que todo mundo tem alguma coisa interessante. Sim. Nem que seja uma coisa subjetiva da pessoa, que ela pensa, ou algo que aconteceu com ela. Ou as sensações que ela teve ao longo do dia. Exato. Você sempre vai ter alguma coisa a dizer. Né? Então, eu gosto muito dessa moda, desse trend, né? De escrevivência, de escrever o que você sente, ou só o que você viveu, sem muita preocupação com o tema e tal. Porque, sabe por quê? Eu tenho muita paura, muito nervosinho de autoficção, né? Que é uma moda literária muito cultivada por uma intelectualidade branca, paulistana, Vila Madalena, pessoal, Leblon aqui no Rio, né? Que o pessoal geralmente, eu tinha um amigo que sacaneava falando que geralmente é o cara de 50 anos, meio broxa, está em crise no casamento, não consegue escrever e tem uma menina de 20 anos apaixonada por ele. Tirando a parte da menina de 20 anos apaixonada por ele, é ele. É o escritor falando. E é uma coisa muito chata, uma coisa muito repetitiva, porque todos têm a mesma experiência, o mesmo ponto de vida. E por muito tempo essa foi a autoficção que se produziu no Brasil. Então, ver pessoas de origens diferentes, de periferia, com históricos às vezes pesados de violência, de luto, de perda, escrevendo sobre isso, acabando com esse monopólio do problema de ai meu Deus, eu sou um pobre infeliz que mora num apartamento de 150 metros quadrados na Gávea, né? Essa comiseração do homem rico, da Rita. Isso é ótimo. Que a gente pare de ouvir essas mesmas pessoas que falam as mesmas coisas há 20, 30 anos. Sabe? Que a penúria do artista. Para com isso. Vamos ouvir outras coisas. Vamos deixar outras pessoas escreverem pra gente. Outras pessoas trazendo suas... E isso que eu acho maravilhoso, porque você agora tem um interesse muito grande no mercado, que é de publicar vozes periféricas, vozes marginais, vozes que não eram escutadas, vozes de pessoas LGBTQ, vozes de pessoas negras, vozes de pessoas indígenas.
vozes que não se ouviam, trazer vozes da diáspora africana, traduzir. Você não tinha autor nigeriano traduzindo no Brasil. Não. Tem um monte. Você não tinha, autor africano você tinha. Sabe quem eram os autores africanos traduzidos no Brasil? Sim. Os portugueses brancos. Né? Que são africanos, mas não tanto. São africanos, mas não tiveram lá o passaportezinho português. Mas agora não. Agora está trazendo pessoas de outros lugares, não só da África lusófona, e de outras cores. Né? Parou de se ouvir só o branco que vinha do É que é a questão da diversidade, né? Quando você começa a falar sobre diversidade, debater diversidade, começa a trabalhar essa questão da inclusão e tal, essas vozes elas acabam sendo ouvidas, né? Você acaba trazendo, porque não tem como você passar o ponto de vista de uma pessoa, né, que viveu uma coisa para outra que não viveu, somente você tendo a mídia audiovisual, você tendo recortes de uma realidade. Eu acho que o livro, né, ele, até pela forma da narrativa, da escrita, né, ele vai ter um conteúdo maior, um conteúdo melhor. Sim, você se aprofunda mais. Você consegue sentir. Ele te dá mais tempo. Porque Sim. a produção audiovisual, você senta em 1h30, 2 horas você vê e você vai embora. O livro tem o teu tempo. Você pode ler rápido, você pode ler mais devagar, mas é o teu tempo. É o teu tempo de leitura, não é um tempo determinado pela tela. É o seu tempo. Não, e também o livro ele não vai te dar a cena acontecendo de uma forma pré-definida que vai sempre ser repetida daquela forma. Tipo, para todo mundo é igual. Não, no livro eu posso interpretar a mesma situação diferente da forma que você interpreta, diferente da forma que você interpreta. E aí essa interpretação, né, ela vai ser feita a partir de várias coisas, a partir de toda uma construção. Né? E tem uma coisa, o livro, em comparação a um produto audiovisual, um produto literário, ele é uma voz mais única. Porque o máximo tem o editor e o preparador de texto, mas a função desses dois profissionais, tanto o editor quanto o preparador de texto, não é alterar a obra, é lapidar a obra. Eu como editora ou preparadora de texto, o que eu quero é que a voz do autor se sobressaia. E quando você vai para o audiovisual, você tem, às vezes, uma sala de roteiro, 20 roteiristas fazendo um roteiro de um filme, então são 20 vozes. Aí tem o diretor que vai querer dar a voz dele também. Aí vai ter o produtor, aí vai ter o produtor executivo. Então, no final, o produtor audiovisual ele acaba sendo uma cacofonia. Sim. Enquanto que o livro é aquela pessoa que escreveu. É mais pessoal. Né? É mais pessoal, é mais direto. O teu contato com o artista é mais direto. Nem o teu contato com uma pintura. Sim. Tá vendo a pintura lá? É você e o que o pintor botou no quadro. É a mesma coisa no livro. E o áudio, ainda tem no audiovisual ainda tem o ator. Também vai querer interpretar o personagem da forma como ele percebeu. Também uma arte, interpretação. Então o livro talvez seja... E a pintura, ela é... E aí eu estou defendendo a minha arte, né? Eu gosto de ver pinturas e tal, mas o livro ele consegue te desvendar melhor o que o autor quis dizer com aquilo do que a pintura. Sim. Né? Porque a pintura está lá. A pintura é mais subjetiva. E ela não é autoexplicativa, né? Ela está lá. Aí você está vendo os girassóis do Van Gogh. Mas por que girassóis? Aí você tem que ir atrás de saber por que girassóis. Ou quem era a menina do brinco de pérola. Ou aquele casal Arnolfini do Van Eyck, que é uma pintura famosa do Van Eyck, são os dois de pé, tem um espelho, tem um cachorro. Quem é aquela galera? Você não sabe. Tá lá, é uma pintura muito bonita. A Mona Lisa. Quem é a Mona Lisa? Por que pintou a Mona Lisa? O que é aquela cidadezinha no fundo da Mona Lisa? Tá lá no... Você para saber aquilo, você tem que fazer o quê? Você tem que ler sobre a vida do Leonardo. Né? Sim, mas assim, eu não consigo ter as mesmas impressões do quadro. Tem aquelas coisas abstratas lá, né? É que eu não consigo entender, para mim é um monte de tinta largada mas já com o livro, não. Assim, ou eu leio, ou eu vou entender, ou eu não vou gostar. Nós vai sempre entender. Sim. Até porque, aí também voltamos, a ferramenta. A arte visual, né, a pintura, dependendo do nível, ela precisa que você tenha um conhecimento para entender. Arte moderna, arte contemporânea, por exemplo. Para você entender o que são aqueles bombons de tinta do Pollock na tela, você vai ter que parar e pensar no movimento abstrato, surreal, e vai por aí. Né? Mas você, para entender um livro, você já tem a ferramenta. É isso aí. Você é alfabetizado.
Você pode não entender muito bem o que ele quis dizer com aquilo, porque ele está muito abstrato, tal, não sei o quê, mas o que está escrito ali, as palavras, você vai entender. Com certeza. Né? Então tem isso também. E ainda tem a questão de trabalhar a imaginação, você vai querendo imaginar. E aí a porta de entrada para outros. Eu acho que é a porta de entrada para todas as áreas. Se você tem uma alfabetização bem feita, um letramento bem feito, um aprendizado literário bem feito, você aprende a gostar de qualquer arte. De música erudita, de jazz, de blues, de pintura abstrata, de surrealismo. Porque te dá a base, até mesmo para não gostar. Beleza, ninguém é obrigado a gostar de borrão de tinta na tela. Ninguém é obrigado. Eu não gosto. Pois é, mas você entende. Não, eu entendo que alguém teve aquilo ali é uma pessoa passando as emoções dela para a tela, passando a percepção dela de realidade ou de algum momento da vida dela para a tela. Mas quem te deu base para entender isso? Foi a leitura. Foi sua base literária. Então por isso que eu acho que é muito importante para qualquer arte. Você só vai ao museu e só consegue apreciar o museu se você tiver base literária. Sim. Você só vai você vai a um show. Tudo bem, um show mas até um show de rock, se você conhece a história da banda, se você conhece o contexto, você aprecia melhor. Com certeza. Né? Então, e é por isso que eu defendo livros. Eu acho que é por isso que eu praticamente só faço coisas envolvidas com meu hobby, ler. Né? Estou fazendo uma ação social, estou fazendo uma biblioteca. Né? Eu trabalho numa biblioteca. Eu vou fazer freela, é tradução, é edição, é revisão, é leitura crítica, é oficina, é palestra sobre literatura. Então, eu acho que é a arte mais humana que tem. Mas e aí o seu trabalho como escritor? Como é que tá? Então, eu tenho vários planos. Vamos ver se a gente concretiza. Eu estou terminando um romance histórico sobre o século XIX, sobre a questão da independência e a venda da Biblioteca Nacional. E a venda da biblioteca, porque na Biblioteca Nacional do Brasil ela foi comprada a Portugal depois da nossa independência. Eu estou trabalhando com essa questão, ela teve uma avaliação e tudo. E eu comecei a continuação do meu romance, do Atlas Geográficos de Lugares Imaginados, que é uma fantasia sobre multiverso e sobre bibliotecas e museus. E eu comecei de brincadeira agora um livro sobre o Apocalipse Zumbi. Né, passado em Niterói, porque eu acho que Niterói é um lugar muito adequado para se estar no Apocalipse Zumbi. Aqui é sempre fácil de resolver para não chegar no Rio, só estiver. Exatamente, a gente está a ponte, fecha a saída para São Gonçalo, pronto, estamos de boa. Né? Então, eu moro em Niterói, então estamos de boa, vamos ficar tranquilo lá. Mas é isso, eu não vou parar de escrever nunca, eu já desisti de escrever, mas também já estou com maturidade suficiente para entender um pouquinho a noção de sucesso na escrita, né? Porque tem coisas que quando eu já estou escrevendo há uns 20 anos, publicando há uns 20 anos, já publiquei de todas as formas possíveis até hoje, e eu vejo assim, a coisa do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, das adaptações para o cinema, criaram quem está começando a escrever uma ânsia de sucesso muito grande. É tipo um moleque que começa a jogar bola na esquina. Já quer virar o Neymar. Exatamente. E o que eu explico para eles é o seguinte: tente colocar como sucesso, como meta de sucesso, algo que esteja dentro do seu alcance. Seja uma coisa possível para você. Por exemplo, eu quero ganhar um prêmio Jabuti. É uma coisa que depende só de você? Não, porque tem um júri. O que você pode botar como meta é: quero escrever um livro bom a ponto de merecer o Jabuti. Eu quero ser um best-seller. Depende de você? No Brasil é bem complicado, porque aí não depende só da pessoa mesmo. Não, em lugar nenhum ser best-seller depende só de você. Até porque não existe fórmula para vender muito. Não existe, se você fizer assim, assim, assim. Não, porque tem gente que faz exatamente o que toda a cartilha do mercado. E, cara, se você for ver, por exemplo, um dos maiores sucessos editoriais dos últimos 30 anos foi o 50 Tons de Cinza. Que é um negócio absolutamente inexplicável do ponto de vista mercadológico. Porque a mulher escreveu uma fanfic de Crepúsculo, erótica, num site. E virou esse tsunami, virou esse pandemônio, revirou o mercado editorial, porque literatura erótica para mulher era um negócio assim, de quinta categoria, ficava lá escondidinho,
você disfarçava com aquelas capas meio água com açúcar, Júlia Sabrina Bianca, e virou um topo do mercado editorial. Até hoje, ainda é um gênero que vende bem. Então, e bem considerado. Tem até um filme que tem uma referência disso aqui, é bem interessante. É o Máquina Mortífera. Eu não lembro qual deles, não sei se é o segundo ou se é o terceiro. Que a esposa do Murtaugh, que é o personagem do Danny Glover, ela é, na verdade é ele. Tipo, um dos dois ali escreve esse tipo de romance. E aí ele começa a ganhar muito dinheiro, a corregedoria da polícia começa a investigar ele, achando que ele está levando dinheiro. E ele era só escritor de pornô. E ele rolava só o lance de escrever pornô para mulheres. Pornô para mulheres, Não, isso sim, causou um turbilhão no mercado, os 50 Tons de Cinza, e assim, quem parou para analisar, não seguiu a cartilha do marketing, que ela publicou como fanfic, não seguiu fórmula, porque o romance Júlia Sabrina Bianca, ele tem meio que uma fórmula de mercado, uma formulazinha mesmo. Você tem que ter um ponto de virada de tantos por cento do livro, outro ponto de virada de tantos por cento do livro, o casal tem que fazer isso. Juro pra você, eu tenho que lembrar onde que eu vi isso, não foi na internet. E realmente, depois eu fui comparar com os que eu li, com os que eu fui ler depois, realmente tem esses pontos de virada todos certinhos, de batida assim, E o 50 Tons de Cinza vai completamente ao largo dessas regras. E virou isso. Tanto que agora você abre a Amazon, é uma enxurrada de romance erótico pra mulher. Com tudo que você possa imaginar. De vampiro, a alien, tá tudo ali. Até dinossauro. Até dinossauro? Até dinossauro. Não recomendo. É traumatizante. Não, mas deve ser. É traumatizante. Deve ser bem bizarro. Esses eu não recomendo. Mas assim... e muitas pessoas, né? É difícil você ter um moleque, eu estava falando do nosso jogador de futebol, ou cantor de reggae e tal. Ou um músico bambambam e tal, mas você não tem essa questão do escritor. Né? São poucos os que tem. Às vezes você tem até uma menina, um menino e tal, que tem a vontade, né? Mas não sabe como. E assim, e outro dia eu estava conversando com um amigo meu exatamente isso. Tipo, as pessoas elas apostam demais no sonho, né? E aí acabam colocando todas as fichas num pote só. E aí quando percebem que aquilo não vai, né, dar um retorno financeiro, acaba desistindo ou se frustra, né? E a sociedade ela não te prepara para isso, para a peneira fina, né? Ela vende o sonho, mas ela não te prepara para tipo, não, beleza, você vai conseguir sua realização pessoal, mas grana, nem sempre realização pessoal e grana estão andando junto, então é necessário ter um plano B sempre tem um plano B. É duro. Eu falo assim, isso eu posso falar assim de cadeiras, que eu vi isso acontecer comigo várias vezes. Eu fiquei para trás nessa coisa da realização financeira. Eu sou amiga de gente que é best-seller. Sou amiga do Eduardo Spohr, um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Eu sou amiga do André Bianco. Né? Eu vi o Dinha Nunes e o Felipe Castilho começarem as carreiras e eles agora estão deslanchando. E eu... Tem problema? Pô, não vou dizer que eu não... Não, pô, dói. Eu também quero. Não queria que eles não tivessem, eu queria ter também, né? Aquela questão, né? Mas aí eu penso o seguinte, mas eu também tenho muita coisa, né? Olha só o que eu já fiz, o que eu já traduzi, a reação dos leitores, então o que eu falo, e eu tenho meu emprego. É que também tem isso, né? Esses meninos estão aí, estão conseguindo tudo, mas de vez em quando eles passam perrengue, porque a carreira de escritor, de vez em quando tem que passar meses se você receber um cheque de direitos autorais. Então, para ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Exatamente. E que é o que eu falo o seguinte, não abandona seu emprego. Né? Isso é uma coisa que teve uma moda nos anos 90, no começo dos anos 2000, entre escritores, que são dos Estados Unidos, de largar tudo e ver o seu sonho. Cara, nem padeiro vive de sonho, né? Padeiro vende pão, presunto, essas coisas todas. Não vive só de sonho. O sonho fica lá como um complemento. E eu sou filha de padeiro, né? Então eu acho que eu deveria ter aprendido isso com meu pai. Então eu tenho o meu trabalho. Eu consegui trabalhar com o que eu gosto, que é um privilégio, né? Que nem todo mundo tem. Mas se você consegue, poxa, eu trabalho com livro, eu trabalho com literatura, eu trabalho com cultura, né? Eu fiz concurso para o Ministério da Cultura, que vai voltar, felizmente. Né? Eu consegui isso. Eu tinha isso como a minha meta, e que eu falo, eu tinha uma meta, que é trabalhar com cultura, de preferência com livros. E eu consegui essa meta. É claro que eu quero iate. Claro que eu quero iate. Quem não quer? Quem não faz? Quem não quer?
Quem não quer vida boa, confortável, não se preocupar com o boleto? Todo mundo quer. Mas está no meu alcance? Fazer isso com livro? Não está. Porque depende de 500 fatores. Então, quem quer ser escritor, que seja escritor porque gosta de escrever. Sim. Que gosta de contar histórias. Eu sou apaixonada por histórias. Sou apaixonada por ouvir histórias, por contar histórias, por traduzir histórias, por deixar histórias acessíveis. Eu acho que os livros são uma forma mais democrática também de fazer isso. Mas eu acho que é isso que está embutido quando você fala de arte. Isso também é embutido. Faz porque você gosta. Não faz, sabe, não faz mirando dinheiro, mirando fama. Não, escreve o que você gosta. Tenha um plano B. Faça uma faculdade. Ai, que faculdade que eu faço para ser escritor? Eu fiz história. Eu acho que a melhor faculdade do mundo para ser escritor é fazer história. Mas tem gente que acha que é letras, outras pessoas acham que é jornalismo. Então faça o que você acha que vai te dar base e te dar um emprego legal para você também poder escrever. Se um dia você conseguir viver só da escrita, parabéns mesmo. É o sonho de todos nós. Se não conseguir, não desiste, continue escrevendo, porque é o que você gosta de fazer. Você sempre vai ter uma pessoa que vai ler, vai falar, poxa, legal, isso me emocionou, poxa, bacana, eu morri de rir com isso aí. Entendeu? Então vão ser essas pequenas vitórias. Eu sinto que assim, eu consegui um pouquinho, toda vez que eu abro assim, as avaliações de um livro meu na Amazon, na internet, encontro uma pessoa que não me conhece, nunca tinha ouvido falar de mim, e que, nossa, que livro legal, o livro mais legal que eu li sobre esse assunto. Como eu li até com a questão do Atlas, né? Sim, o Atlas foi maravilhoso, porque com esse nome assim, Atlas é Geográfico de Lugares Imaginários, tem muita gente que chegou por causa do título, que é completamente aleatório, e passou a me seguir, me acompanhar, trocar ideia comigo, porque ficou encantado comigo. Isso é uma vitória. Isso eu posso controlar. Isso é uma vitória que está ao meu alcance. É fazer um livro tão bom que as pessoas que não me conhecem leiam e se tornem fãs do meu trabalho. Então isso dá para eu fazer. Não dá para eu comprar, não dá para eu planejar que eu vou comprar viagem daqui a 5 anos só com royalties de venda. Não. Mas dá para conseguir tentar as 5 estrelinhas na Amazon. Show. Obrigadão, Ana. Os contatos vão estar aqui embaixo na descrição. E assim, a gente continua arrecadando os livros aí, né, para a nossa biblioteca comunitária. E até semana que vem. Fui!